está totalmente errado. Pastor, eu vi vídeos de pastor falando, você que vota na esquerda, eu quero que você vá embora dessa igreja. Nossa. Olha a responsabilidade, pastor, que você tem de mandar alguém pro inferno por causa da sua posição política. Fala, superadores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Superação, o maior podcast de superação, inspiração e motivação do Brasil. E vem junto comigo e com a Cíntia Beltrame versar hoje sobre religião e política. Uau! Um assunto forte, hein, Cíntia? Um assunto super forte, polêmico, super polêmico, mas eu digo que é importante ser falado para que seja compreendido. Esse espaço aqui, às sextas-feiras, nós colocamos só para a grande liderança do povo de Deus, os hebreus na terra. Sim, vários pastores vão vir aqui. Se você quiser que seu pastor venha aqui, é só entrar em contato com a gente. É um momento de falar sobre Deus, é um momento de falar sobre a igreja, é um momento de falar sobre as tribos de Israel. A sua igreja é uma tribo, a minha é outra, e assim nós vamos tocando. E eu costumo dizer que a terra é que povoa o céu, não são os anjos. Essa é a nossa missão, povoar os céus. E estamos aqui com uma grande autoridade eclesiástica, conhecida, aprovada, né? Muitos anos de igreja. A pessoa certa, o pastor certo para falar esse tipo de assunto, né? Verdade, verdade. Vem de uma família aí de muito trabalho a favor do evangelho e conseguimos o tempinho dele para vir aqui, veio com todo carinho. Posso falar quem é? Pode soltar. Pode soltar? Pode falar. Então está conosco hoje o pastor Galdino Júnior, é verdade. Bem-vindo, pastor. Bem-vindo, pastor. Para quem não acredita, ele está aqui. Ei, maravilha. Obrigado, Cíntia, pelo convite. Michel, uma alegria estar aqui nesse podcast tão importante de superação para falar desse assunto que é relevante. E eu tenho certeza que vai ser um momento agradável, vamos discutir ideias, vamos compartilhar aqui, dar risada também, né? Porque vocês são super alegria pura. Eu vejo vocês e a gente se sente à vontade pelo ambiente aqui preparado. Muito obrigado. Obrigada. Que bom. Bom, vamos falar um pouquinho do pastor Galdino antes de entrar aí nesse assunto que falam que é polêmico, mas só que não, você vai compreender que não. Vamos lá, volta um pouquinho pra mim. Vai mais um pra frente, do outro lado, produção. do outro lado, isso. Isso. Mais um. Aí. Isso! Pessoal da produção, Márcio Ruiz começando hoje aí a nos ajudar. Vamos lá. Pastor Galdino Júnior, presidente da ATSA Santo Amaro, que é a Igreja Assembleia de Deus, uma referência quando nós falamos da igreja pentecostal no Brasil, igreja séria e relevante, né? No mundo pentecostal. Desde 1951, né? Muita coisa. A Assembleia de Deus aqui em Santo Amaro, nós somos a primeira Assembleia de Deus do bairro em Santo Amaro, né? Fundada em 1951. E detalhe, Santo Amaro já foi cidade, tem tamanho quase do Uruguai. É verdade, mas de um país. Eu acredito que até nessa época aí devia ser cidade mesmo, né? Já foi cidade de Santo Amaro. É, cidade de Santo Amaro. Então, é uma igreja que já praticamente vai completar agora 75 anos. Uau. Pregando aqui a palavra no bairro. E aí tem dezenas de filiais por fora da cidade de São Paulo, outros estados e outros países. Estamos aí pregando, mas a denominação Assembleia de Deus já tem mais de 117 anos. Né? Quais outros países? Da ADSA nós temos igrejas no Peru, aqui na América do Sul, na Portugal, Argentina, né? Paraguai, temos em Portugal e temos na Espanha também. E estamos ampliando também a obra missionária, né? Na Europa, temos uma propositura da Itália, né? De abrir um trabalho na Itália também, porque aí é voltar um pouquinho na história da igreja. Eu ia falar lá, é muito difícil, né? Porque a Europa que já foi o berço dos grandes avivamentos que percorreram o mundo. Sim. Hoje, o relativismo, o secularismo é tão grande na Europa que as pessoas elas não estão abertas para ouvir sobre Deus, né? Alguns por causa também da instituição, que é importante a gente separar, né? Deus da instituição. Sim. Porque as instituições, elas são humanas e são falíveis. Porque são os homens que estão à frente homens, delas, né? exatamente. Então, às vezes, a instituição, ela falha, a igreja, ela falha, e aí gera o quê? Gera nas pessoas uma aversão a Deus. Então, se a gente for falar um pouquinho de história da igreja, na Idade Média, a igreja ela fez muitas coisas, né? Que machucou as pessoas, matou em nome de Deus, vamos dizer assim também, né? E aí, por exemplo, você chega para alguém para evangelizar na Europa, em algum lugar, a pessoa fala, eu não quero saber de Deus, xinga até Deus. Sim. Fala que Deus é esse que matou os meus antepassados. Sim. Porque vai passando a história de geração para geração. Então, você vê que isso, junto com a influência da tecnologia, do secularismo, do relativismo também, que é aquela autoafirmação da construção das pessoas, não, você pode ser o que você quiser, você é isso. Então, as pessoas estão... aceite. As pessoas estão muito longe de Deus. Exatamente. Então, às vezes, a gente, infelizmente,
existe muita escassez na África? Claro que existe. Sim. Só que existe muita igreja e muito trabalho de evangelização Nossa, a e África, missão na África. Sim. as igrejas gostam de ir pra África, né? Só que a Europa, se a gente não olhar também com um olhar evangelístico e missionário para lá, Sim. é o que está acontecendo hoje na questão do Islã, né? O Islã, por causa das imigrações, estão tomando praticamente a Europa e eles estão mudando até a cultura mesmo do povo. Sim. Então, Perigoso. essa parte da igreja, de se posicionar também e pensar com carinho na Europa, a gente de uns 5 anos para cá, a nossa igreja, a gente tem trabalhado nisso. E graças a Deus, eu fui a Portugal, fiquei 1 ano e meio lá com a minha família, plantando a igreja lá. Hoje nós E já português é um povo... eu difícil, sei porque difícil. eu sou português, é um povo que é direto. Então, assim, eu aprendi com eles, assim, a questão de ser o literal mesmo, né? Porque Literal, literal. somos literais. o brasileiro, tipo assim, se eu lhe convidar para vir na minha casa, Michel, eu fiz um prato, errei a mão no sal. Aí eu vou falar, ei, Michel, tá bom? Você vai falar, não, tá ótimo, tá bom, normal. Se é o português, fala, não, isso daqui está mal, está salgado, tá... Tipo eu sou assim. Você sabe que na adolescência, como eu cresci em igreja aí, com o povo português, Sim. eu tive que fazer uma adaptação. É. Hoje eu convivo bem com todo mundo, mas na época eu só, como você fala isso? Eu falei, mas não é. Não, mas é porque eles pensam assim, né? Aí quando você tá lá, você começa a vivenciar, Aí você entende. aí você entende a cabeça deles, né? Não é que eles são assim grossos, são ignorantes, não. É que é a forma mesmo deles pensar. Eu lembro do meu pai um dia, né? Abrindo ali a porta da imobiliária, aí um moço passou e falou assim: tem algum Banco Itaú aqui perto? Meu pai falou: tem. Aí falou: então onde é? Mas isso não perguntasse. Não, mas é bem assim. Tipo assim, e quando meu pai lidava com algum funcionário, eu falei, não, é porque não sei o quê. Corte todas essas partes, só me fale o interessante. É direto, reto e Reto vamos resolver. dessa Então, forma. agora, mas você imagina esse povo, que é um povo assim, um pouco mais. O português até mais, mas quando você vai subindo ali, chega à Alemanha e tal, é um povo bem fechado, bem Aí são frio, bem mais frios. sentindo o calor do Espírito Santo de Deus. Aí é uma coisa, é a obra do Espírito Santo, né? Eu acho que. O que a gente não pode colocar, que eu sempre falo assim para todos os pastores, Cíntia e Michel, desculpa. Que é difícil. É difícil em qualquer lugar. Escolha seu edifício, né? O mundo do jeito que está, que são sinais do arrebatamento, da volta de Jesus, só vai dificultar mais. A questão da evangelização, Sim. da pregação, da palavra. Então, isso aqui tem tudo a ver com o tema do podcast, né? Superação. Superação. Os pastores também têm que superar essas barreiras. Sim. Que é difícil, que não dá, que não consigo. Que é isso? Nós fomos chamados para isso, para evangelizar, para pregar a palavra. Tá difícil, não dá? Então você tá no centro da vontade de Deus, porque ele não Se chamou tivesse pra ser fácil, fácil. né? Se tivesse fácil, você tinha que estranhar. Quando alguém fala, não, porque igreja é alguma coisa assim, de fora, eu costumo dizer, olha, você tem 2 tipos de igreja, mas você só tem uma que você pode ir. A primeira igreja, Jesus está pregando e os anjos ouvindo o culto. Será perfeita, com certeza não terá defeitos. Agora, o pastor, ele é um homem de Deus, como todos foram na Bíblia e faliram e erraram em algum ponto, em algum lugar, e o povo, então, nem se fale. Olha, ovelha é um bichinho difícil. Diga-se de passagem Moisés, né? Opa, nossa, esse chegou uma hora que ele queria dar cajado na cabeça. Não era na rocha, não. Ele queria Não era bater na nos rocha. outros. Ele Ele bateu bateu na na rocha. rocha pra não bater nos outros. Você sabia disso? Bem assim. Ele bateu na rocha, ficou ali, segurou a onda para não sair Na cabeça, na daquele cabeça do rebelde, povo viu? rebelde. Então é sobre isso. Eu sempre falo, essa aqui é uma igreja perfeita, então você espera Jesus te chamar, ele prega, os anjos ouvem, você também foi escolhido, tá lá, tá tudo certo. Enquanto estiver aqui, cada igreja vai ter a sua dificuldade. Justamente. Mas o importante é que o povo de Deus cresça na terra. É isso aí. E é isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do pastor Galdino, esposo, pai de 3 filhos. 3 filhos. olha lá. Eu li, meninas, meninos. Eu tenho uma menina, Uma menina. com 19 anos, a Giovana. Giovana. Giovana, ela é estudante de medicina. tá no Uau, primeiro uma semestre. médica. Eu tenho o Marcos Levi, que tem 11 anos, e o Pedro, que tem 8. São a minha galerinha, sua juntamente galerinha. com a minha amada esposa. Sou casado há 21 anos Uau. com a pastora Liliana. E a gente está aí muito felizes, né? Conforme foi falado aqui, não existe igreja e nem família perfeita. Né? A gente tem, e a família é o que hoje eu também vejo que é a base que está se perdendo, que aí reflete no que a gente vai falar sobre política, né?
que as pessoas não valorizam mais a mesa, não valorizam mais o respeito dentro de casa, mas graças a Deus, Deus tem me dado uma família muito abençoada, uma esposa que sempre me apoiou, me apoia, uns filhos que são obedientes, né, a Glória Deus. a Deus. Então, isso, aí, tá vendo? Testemunhando, isso é muito É, bom. isso aí. É tão gratificante ver uma mãe testemunhando a respeito do filho, isso é maravilhoso. Então, a gente sempre, como família, perfeito nós não somos, mas a gente se ajuda. Né, Sim. e tenta potencializar o que cada um tem de melhor. Então, a minha família, eu posso dizer, ela é abençoada por Deus. Amém. Eu vou fazer um comentário. Eu fui até assistir, convidada, né? Mas eu gosto muito de assistir, se der, né? Que às vezes não dá, eu assisto na internet. Mas fui pessoalmente assistir um culto de domingo na igreja do pastor sim. e fiquei bastante, assim... O primeiro hino eu já falei, já comecei a chorar. Porque o hino que meu avô cantava na igreja. Olha aí. E aí eu percebi, gostei muito, e eu volto a dizer, não é que a outra igreja não tem essa, tem, não. Gente, são as tribos de Israel. Sim. E na tribo da Atsa, o que eu gostei lá quando fui visitá-los, né? Porque uma tribo visita a outra. Claro. Quando fui visitá-los. Primeiro, tem hinos da época do vovô. Da harpa. Tem hino da harpa, e eu sei quase todos até agora. Às vezes eu tô erradinha ali num tal, mas eu sei. Amei relembrar os hinos da harpa. O que eu achei lindo também foi que tem, até me arrepia, o coral das irmãs, Tem. com mais idade, a irmã do Coque, gente, que saudade da irmã do Tem, lá Coque, tem aquela as- ali tem conexão direta via Wi-Fi. Aquela ali Colocou o coque e conectou. conectou rapidinho. Aí relembrei as irmãs do Coque, aí depois veio o coral dos homens, né? Tinha parte das crianças também. E não se esqueceu dos jovens. Então, lá no púlpito, né? Vem os Com jovens louvor. com louvor ali É muita tradição, do dia a né? dia, né? Então, trouxe a tradição. É, trouxe A inovação, a tradição. É. É isso aí. É uma o- igreja perfeito. que todo mundo pode participar, né? Todo mundo pode cantar lá na frente. Então. Porque crente gosta de cantar lá na frente, né? Isso é importante. Aí o né? pastor Galdino põe todo mundo pra cantar na frente. Agora as crianças, os rapazes, os senhores, as senhoras. É porque vamos dizer assim, cada tribo, né? Eu falo assim, eu uso o exemplo assim, Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então, a gente vê que única coisa que é igual em todas as noivas que vão se casar é a cor do vestido. Sim. Agora, tem umas que gostam de mais longo, outras mais curto, né? Põe mais enfeite, e menos enfeite. As denominações são isso, né? Tem aquelas que são bem mais fechadonas, né? Uma gosta de renda, outra gosta de seda. Então, Tem aquelas que preferem mais caro, mais barato, né, amor? Eu acompanhei. Ele tá noivo. Tô Tá noivo? Por isso eu já tô Olha avisando ela. aí. Mas o que é interessante é que toda a igreja é a noiva de Cristo, independente da denominação, e cada um tem a sua característica. A Assembleia de Deus, ela tem algumas características que são particulares dela, como o cantar hino da harpa, amei. o coro sacro, departamentos na igreja. Ah, eu andei pela igreja, mas há um tempo atrás já. Aí aquela coisa que eu senti uma saudade, porque eu tenho uma amizade com a minha professora de escola dominical de quando eu tinha 6, 7, 8 anos de idade até hoje. Eu tenho amizade, ela me segue nas redes sociais, Poxa, que tudo. legal. É irmã Rosária. Olha, que é. legal. Um beijo lá pra ela. Beijo, minha sempre mestre. Olha que legal. E aí, ela é da irmã do Coque. É irmã do Coque. Ela se tornou irmã do Coque, na época ela era nova, né? E eu percebi, eu passava em sala, vocês têm ali um andar, não sei se mais, mas cheio de escolinha e lousa Tem, e tudo bonitinho. E tem a mesinha do tamanho certinho pra É criança. adaptável por idade. O Tudo. Ministério Infantil da igreja, ele é totalmente prédio enorme. É adaptado para a faixa etária. Tem os professores que são preparados para ensinar. Na minha época de igreja, isso só acontecia na escola bíblica dominical. Isso, logo de manhã. E depois ficava todo mundo dentro do ambiente de culto, né? Hoje a gente entende que faz a segmentação. Na hora do culto, os pais estão dentro do plenário, ouvindo o culto, e as crianças estão participando do culto específico para elas, uma atividade específica para elas serem ensinadas, porque às vezes ela, dentro do ambiente adulto ali, ela não vai entender muita Nada, coisa, não né? vai entender nada. Então, a gente... Inclusive fica incomodada, né? É, Chora, claro, fica... porque é natural, aí vem um corredor daquele tamanho, viu? Até se fosse eu criança, eu saia correndo naquele Ô, lugar, aquele é um delícia. sonho, né? Ó, Não, mas então, mas gostava de um corredor? então, mas faz parte da gente, né? Então, a igreja ela entende essa importância de cada faixa etária. Então, na hora do culto, enquanto os adultos estão lá, os jovens e adultos estão na plenária, tem um trabalho específico para os adolescentes da igreja, tem um trabalho específico para as crianças por faixa etária. E isso é muito importante porque traz um resultado mais efetivo do ensinamento da palavra. É o que eu vejo hoje, infelizmente, né, nas igrejas, e muitas, né? É que falta-se um olhar
para o Ministério Infantil e os teens, os adolescentes. Sim. Porque nós precisamos... Hoje eles são bombardeados pela informação do celular. Sim. Então, se você não der base bíblica para eles e de fé, eles vão ser levados por qualquer vento de informação que a internet Ou apresenta seja, hoje. às vezes é a única opção, ele não conhece outra, né? É verdade. Inclusive nesse onde eu tenho a casinha de campo, lá não tem outra opção. Olha aí. As igrejas lá são para pessoas com mais idade. E a outra opção que eles têm é narguile, é funk, alguma coisa assim. Eles não têm outra opção para escolher. Olha aí. Que... Não, eu escolhi essa outra opção. Não, tá tudo certo, você tem o direito. Mas você também tem o direito de saber que existe outra. Lá não existe isso. Não chega lá. Não né? tem. Precisa de um pensou? trabalho. Não tem. É. Não tem. São milhares de jovens ali que não têm acesso a outro tipo de opção. Fala, não, mas hoje em dia, eu sou jovem, mas eu sei que eu posso escolher. Tá, você pode escolher quando você tem escolhas, mas você Com certeza. lá não tem escolha, só tem um... Meu Deus, e é até uma informação importante para a gente, como pastor, ter um olhar, né? Não tem. Tem um olhar para essas regiões. A gente tem algumas igrejas que são em locais bem carentes. Né? E a gente tenta criar um ambiente igual assim para atender. Graças a Deus, hoje, a ADSA, ela, em tudo que é bairro aqui de São Paulo, onde tem congregação, ela está alinhada já nessa visão da igreja central, da igreja matriz. Sim, Né? chamar Segmentar bonitinho, Já vem preparar aquele pessoas. projeto como se fosse uma franquia ali, né? Isso, já assim, ó, se vocês trabalharem dessa forma, a gente vai atender bem o nosso bairro, a nossa comunidade, onde a gente está ali estabelecido. E eu gostei muito da igreja pelo abraço que ela dá para toda a família. Então você vai domingo para a igreja e a família toda é atendida. Todo mundo tem seu lugar. E você percebe isso lá na plenária, ou outras igrejas gostam de falar que é a nave, Isso. outros tal, enfim, mas deságua tudo dentro do culto, né? Porque tem a parte das crianças, a parte Eles dos vêm, participam aqui, e depois vai vão para lá, para lá. o ambiente deles, é isso aí. E aí depois ainda tem, porque domingo é o dia do pastor presidente pregar e trazer a palavra. Mas ainda teve isso. Não, para coroar, o pastor deu a oportunidade para que um outro pastor pregasse no domingo. Naquele Que é o domingo. mais difícil. É verdade. Às vezes a gente recebe um pastor convidado, ou a gente está numa campanha específica da igreja que a gente levanta ali os pastores para... Era um culto de campanha. Era de campanha, né? De alguma coisa. Que aí a gente especifica, a gente dá oportunidades também. Mas assim, praticamente durante o ano, 90% dos domingos, quem prega é o pastor presidente. É eu que estou lá pregando aqui na nossa igreja E central em Santa mesmo Amaro. assim, existem momentos de... Eu falei, nossa, até dar uma oportunidade numa campanha. Porque eu acho que é importante você potencializar no seu grupo. Aí a gente está falando um pouco de gestão de pessoas e liderança, né? Você potencializar no seu grupo. Você vê uma pessoa que ela tem uma capacidade e um chamado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que potencializar aquilo. E você vai potencializar como? Dando uma oportunidade. Sim. Mostrando, fala, hoje você está aqui, aí dali, de uma postagem, alguém fala, você traz uma palavra, já convida, ele vai em outro lugar, e ali Deus vai moldando o que tem para a vida daquela pessoa. Então, eu acho isso super importante. Basta uma oportunidade em uma igreja para que se abra outras igrejas, claro. e Deus vai levando e vai mostrando o propósito central da pessoa, ou já tem o propósito e o pastor está ajudando esse propósito a acontecer, né? Justamente. Tem tudo isso. Mas é engraçado, como a gente está falando sobre uma geografia, sobre gestão de pessoas e como isso vai desaguar na política, né? Porque isso tem tudo a ver com o política. reflexo. A gente só tava falando de igreja até então, agora. mas então, já o reflexo isso, da operadores. política vem da onde? Vem da sociedade. A igreja está na sociedade. Então, o que a gente vê Porque tem isso. gente que fala, não, religião e política não se mistura. Não tem como. Acabamos de falar aqui, sem nem tocar no assunto. O pai da filosofia já falava que não tem como separar. Todos os homens são políticos. Sócrates já falava isso. Então, não tem como, não tem como. O homem, qualquer ambiente que ele está, seja na empresa, ele vai fazer uma política. Ou é com o chefe, ou com alguém do departamento, ele está na igreja, não adianta. Às vezes você tem que fazer uma política aqui para tratar um assunto aqui, outra, faz parte da nossa vida. Até em casa. Até em casa, assim, a política um dia, a esposa, hoje eu vim com você, amanhã você vai no culto lá, de não sei aonde comigo, que eu sei que é um lugar longe que você não... Tá meio cansada, mas você vai aqui em Curitiba, né? O homem fala, a mulher veta. Boa. Tipo assim. Então, para entrarmos nesse assunto de política, eu só vou terminar aqui essa parte do pastor e já entramos que o pessoal tá falando, e a política, e a política? O pessoal tá lá do outro lado assim, fala a política e tal. Não, pode continuar no mesmo. Pra lá. Não tá certo. Agora foi. Tá. Então, vamos lá. Esposo, pai, apaixonado por almas, isso é evidente, formado em teologia pela Uniceb,
É isso? Isso, pela Uniceb, formado em administração de empresas pela Uniítalo. Paro para dizer meu abraço para o doutor Walter Becker, para o doutor Márcio Iqueda, que coordena o curso de Direito lá da Uniítalo, nosso vice-presidente, que sempre nos abre a porta para fazer todo o evento. Vamos palestrar lá sexta-feira que vem para não sei quantos centenas de jovens. Acompanham também o Acompanhem programa. também. São superadores. São superadores. Vamos levar a palavra lá e dizer que é possível sim, apesar do que você passar, né? O que você estiver passando, é possível terminar a sua faculdade, é possível concluir, é possível superar e chegar lá. Então estaremos sexta-feira que vem na Uniítalo com o Dr. Walter Becker, vice-presidente, Dr. Márcio Iqueda, coordenador de Direito, e eu, Cíntia Beltrame, Michel Beltrame, trazendo aí uma palavra para você de superação e falando do direito securitário, que é uma área do direito que não tem muita concorrência. Vamos ganhar dinheiro para também superar essa parte financeira. Autor, escreveu livros como Vença Suas Batalhas, O Poder do Sacrifício e O Mais Que Vencedor e Desafios, que esse eu ganhei, é lindo, né? O Dourado, Desafios. Bem bonito tal. esse livro. Não aguentei, eu precisei, eu fiquei assim, é o livro. Mas o pastor já disse aqui que vai me presentear com outro. Então é isso aí. Vamos entrar então nesse assunto. Política e religião. Elas se conversam? Como se conversam? Como tem muita gente que às vezes, independentemente da religião, fala, eu não meto política, que isso daí não pode, não sei o quê. Enfim, como fica? Qual é a visão da igreja? Essa pergunta aí, igreja tem lado político? Então vamos lá. Vou abrir o meu coração aqui para todos os superadores. Aí, tá? Igreja, ela não tem lado político. Não tem lado Não tem lado político. Igreja não tem lado político. Não tem. Infelizmente, hoje no Brasil, muitos líderes têm posicionado a igreja em um lado político. E isso faz muito mal para a congregação, para a comunidade ali que faz parte da igreja. Por quê? Porque quando a gente fala de política, a gente fala de ideologias e opiniões diferentes. Sim. E todo lugar que tem opiniões diferentes, vai haver divisão, vai haver discórdia. E isso é onde que a Bíblia ela fala, né, o próprio Cristo Jesus falou que um reino dividido ele não pode subsistir. Então, eu como pastor, eu tenho lutado muito nas minhas redes para falar que a igreja ela não tem lado político. Tá? A igreja ela é de Jesus. É fato que o nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada, ela nos apresenta algumas direções a respeito de conduta, a respeito de posições, que aí o cidadão, que posso dizer que ele que faz parte de uma igreja, mas ele, além de ser um membro de uma igreja, ele é um cidadão, que ele precisa fazer o seu ofício, né, de lá no dia da eleição escolher o seu representante. Ele precisa avaliar com aquilo que ele acredita se aproxima do candidato que ele vai escolher. É fato que eu falo que hoje nós temos um problema muito grande porque existem políticas, tanto da esquerda como da direita, que são boas, que estão na Bíblia. Ah, pastor, existe política da esquerda que está na Bíblia? Claro. A questão social. Não foi o próprio Jesus que falou que a gente tem que ajudar os carentes, as viúvas, necessitados, os órfãos? Isso é assistência social. Assistencialismo. A questão onde o governo ele peca um pouco, que é essa diferença de assistência social para o assistencialismo. O governo ele usa o assistencialismo para segurar aquela pessoa naquela situação e ela ficar dependente do governo para ser vamos dizer assim, uma compra de voto, né, indireta. Velada. Velada, fica dependente de um sistema político. Só que, veja, as políticas sociais, a igreja faz um papel social que é maravilhoso. A igreja alcança lugares onde o Estado não consegue chegar. Inclusive, seja qualquer lado do Estado que for, né, o Estado como federação mesmo, eles sempre declaram que se não fossem as igrejas evangélicas atuando na parte social, não daria, já não se dá conta, mas a situação seria muito pior. Muito pior. Então, por exemplo, as políticas sobre ajudar os mais necessitados, que o lado esquerdo político ele se apega a isso, a Bíblia aprova. Então, aí se você pega hoje e vou dar um exemplo aqui, que eu acho muito legal, que o governo, né, sempre apoiou, o governo atual, que foi a questão de abrir a oportunidade do estudo da faculdade para o jovem carente.
né? Então você tem aí Foi lindo. ProUni, FIES. Tudo bem que o cara vai dever até o fim da vida, mas pelo menos Mas ele tem o teve ProUni, acesso. não deve. Vai dever sendo um advogado, vai dever sendo um médico, né? Vai Rápido. dever sendo... Mas o conhecimento não tem valor. Adquirido, exatamente. Não tem valor. Você pode Mas ficar o o resto da ProUni sua não vida paga, pagando. viu, gente? O ProUni não paga, é só o FIES. Fiesa. Então, mas são políticas que são fortalecidas pelo governo de esquerda, né? Que eu acho isso benéfico. Eu não vejo errado. Agora, se eu chego na internet e falo, pô, parabéns o governo, como pastor, parabéns o Nossa. governo por apoiar os universitários que são carentes das nossas periferias de São Paulo, a ter uma bolsa de estudo, a conseguir um financiamento para se formar, melhorar na questão, que você é esquerdista, que você vota em fulano de tal. Não, gente, eu só estou colocando uma posição que é benéfica. Só tá falando, olha... Essa ação, ela é boa. Esse ponto, essa ideia, essa formatação foi ótima. Justamente. Para o cidadão. Justamente. Não sei quem, não quero nem falar quem foi o político que fez ou deixou de fazer. Eu estou falando que isso foi bom, sim. E só que hoje está tão polarizado que se você... apanha na rua. Você apanha na rua. E se você for elogiar uma ação do governo anterior... não, que é um absurdo, que ele é um fascista. Brasil apoia. Cara, eu falei, a ADSA, ela não tem lado político. A ADSA, ela é de Jesus. É isso aí. Então, a igreja ela tem um papel de pregar a palavra. Eu, como pastor, eu tenho um papel fundamental de uma orientação social para a comunidade. Então, quando chega, por exemplo, a época das eleições, eu coloco nas minhas redes sociais, faço lives. Eu falo, gente, olhe por esse lado, avalie isso no candidato, avalie isso, vê se isso vai ser benéfico ou não. E diante de tudo que a Bíblia fala, que é o nosso manual de fé, Sim. e da sua concepção às pessoas que você está vendo aí no pleito, você vai ter a liberdade de escolher. Então, tem gente que quer... Nós não vivemos uma teocracia. Né? Já vivemos, na época da Bíblia, né? Sim. Deus como líder. Né? E o povo não quis também. Também não quis. Teve que chamar lá e escolher Saul. Mas, enfim... Hoje nós vivemos numa democracia onde as pessoas elas precisam escolher os seus representantes. Então, é que nem eu falo, irmãos, tem coisa que Deus não vai fazer. Deus só faz o impossível. O possível é você que vai fazer. É você que vai lá do dia 4 de outubro, você que vai lá na urna, vai apertar o seu candidato e vai eleger. É você que tem que pegar e ler sobre o candidato. Sobre as propostas dele, se fazem sentido para a sua região, para os seus ideais, para a sua crença. Ler tudo sobre a pessoa, o projeto, o que ela pretende fazer quando estiver lá. Perfeito, E se Cíntia. a pessoa estiver lá, vai lá visitar. Sabia que é aberto ao público? É aberto ao público. Vai lá visitar, fala, olha, o senhor falou que ia fazer tal coisa aqui, Não tô vendo. mas eu não estou vendo ser concretizada. O senhor está com alguma dificuldade em fazer? Foi vetado isso? Não está chegando? O senhor precisa de apoio da nossa região? Vamos fazer um baixo-assinado para fortalecer aí o seu projeto, para que seu projeto chegue? Eu nunca vi ninguém fazer isso. É porque falam assim também, né? Os ausentes não podem opinar. Justamente. E sabe, Michel, essa questão que pega hoje, porque muitas igrejas e muitas pessoas que são evangélicas, né? Vou falar da nossa turma, né? Vamos lá da turma aqui. Da nossa turma. Eles, por muitos anos, foram colocados na cabeça deles que a política é do diabo. Sim, eu cresci ouvindo isso. Claro que não, gente. A política é uma forma que nós temos dentro de uma democracia para conquistarmos melhorias para o nosso dia a dia, para a nossa cidade, para o nosso bem-estar como cidadão. Não tem nada do diabo. Na verdade, o diabo nem dono da casa dele é. Entendeu? Jesus foi lá, desceu lá e falou, foi me dar todo o poder no céu e na terra, daqui a chave está comigo. Então, a grande verdade que nós precisamos tirar isso da mentalidade das pessoas é o quê? É que a política, a igreja não pode se envolver. Não. A igreja ela pode se envolver e deve se envolver, porém, ela não pode estabelecer lado. Porque se ela estabelece lado, ela gera divisão no meio da comunidade. O problema é a divisão e não a política. É isso aí. E o que a O igreja Senhor deve não quer fazer, divisão. Então? O que a igreja faz, O que a igreja faz para influenciar, então, da maneira correta? Então, vamos lá. Vou falar agora da minha turma, da igreja que eu sou pastor. Todas as épocas de eleição, nós fazemos painéis de cidadania. Saímos do culto. Não, Sim. Não é culto. Culto é para cultuar a Deus. Na etimologia da palavra, né? Adoração àquele que é digno. Então, eu marco reuniões e vamos tratar hoje sobre cidadania, sobre política. Por que eu faço isso? Para as pessoas começarem a entender que elas fazem parte de uma sociedade onde elas não podem se ausentar da responsabilidade que elas têm. Porque depois vai reclamar para Deus. Eu tô sofrendo isso. Aí Deus vai olhar para o que eu tenho a ver com isso? No dia de votar lá... Você colocou qualquer número, qualquer lugar, nem pegou sabia. Um papelzinho lá de um deputado, foi lá, me dá isso aqui, é bonitinha a foto dele. Foi lá, escolheu e agora você está reclamando?
Porque a gente precisa separar duas coisas que são importantes. Existe a soberania de Deus e existe a permissão de Deus. E o livre-arbítrio. É isso aí. Agora, o povo escolhe quem são seus Que é o representantes. livre-arbítrio. Que aí Deus deixa a permissão, né? Ah, só porque hoje é um governo de esquerda, Deus deixou de ser soberano? Claro que não. Ele continua sendo soberano, o grande, o rei, o eterno. Mas por que ele permitiu? Porque nós vivemos na democracia. Vocês não Quem escolheram- tem vocês que escolheram escolher Saul? são... É isso aí, quem tem que escolher são vocês. Vocês não escolheram Saul? Então, existe esse grande embate que eu falo. Aí na igreja, o que eu faço? Eu tento construir uma mentalidade política na igreja. Falo, Sim. irmãos, vocês vão votar para quem vocês quiserem. Eu, como pastor, é fato que eu tenho meus candidatos. Tenho. Como vocês devem ter os seus, Isso. eu tenho o meu. Se você quiser, eu posso lhe apresentar, tá? Você lê, eu falo, não é porque o pastor está falando, eu voto em tal, que você tem que... Não, vocês não são gado, vocês são pessoas inteligentes. Que Se você não votar no candidato tal, você vai pro inferno. não vai, então, não existe isso. Eu mostro para as pessoas, eu construo com elas a responsabilidade política que elas têm de escolher um representante. Muito legal. E aí é onde eu falo também, irmãos, como somos uma democracia, vamos imaginar que nós precisamos escolher um vereador. Ah, eu não vou escolher não, vou votar em qualquer um aí e tal, não tô nem aí não. Tá bom. Aí chega um assunto para ser discutido na Câmara Municipal, onde vai interferir diretamente na sua fé, no dia a dia da igreja. Aí você fala, irmãos, vamos orar agora. Orar? Esquece, filho, orar não. Vocês tiveram a oportunidade de eleger alguém para estar lá dentro e ser a voz de vocês lá dentro para falar, não, isso aqui é errado, isso vai prejudicar. Agora orar? Esquece, gente. E Deus Vai ajoelhar agora É. na frente de Baal. Não, e Deus não vai descer na Câmara Municipal, nem que se ele fizesse como homem novamente, descesse lá e falava, eu vim votar. Aí o presidente da Câmara vai olhar, mas quem que é o senhor? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja muito bem-vindo, Deus. Mas o senhor, quantos votos o senhor teve? Mas eu sou Deus. Mas aqui é democracia. E o seu povo escolheu a democracia e escolheu tal Outras pessoa. pessoas para estar ocupando aqui para discutir o que tem que ser discutido. Então não adianta a gente querer passar a nossa responsabilidade para outro. Só que eu falo que nós estamos pecando hoje é escolher lado político. Mas volto para dizer para você que faz parte, né, desse podcast, que igreja não tem lado político. Igreja não é de direita e muito menos de esquerda. A igreja é do Senhor Jesus. Mas nós aqui falando da nossa turma, né? Que são os evangélicos, lado direito ou esquerdo, não tem, o caminho é estreito e é um só. É um só. Eita, não tem lá, gostei. O caminho não é nem pro lado direito, o Nem pra caminho esquerda, nem pra direita. é um só, só. é pra cima. É para cima. Não é nem pra cá e nem pra lá. Eu vou dar um exemplo, né? Que às vezes as pessoas me... mas pastor, o senhor tem que se manifestar na internet assim, sendo claro. Eu Se falei, irmãos, posicionar. deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já Eu sou vou me posicionada. posicionar pela palavra. Eu vou posicionar a palavra. Agora, é interessante falar, porque é o seguinte, nós temos filiais, igrejas em regiões carentes de São Paulo. Vamos falar Vila Calu, Extremo Sul aí, lá para depois Parelheiro, Silveira, tal, regiões carentes de São Paulo, difíceis, né? Aí tem lá uma irmã que o filho hoje é um advogado, hoje é um administrador, que por causa de um projeto do governo conseguiu a sua formação. Aí eu vou vir na internet, não, que esse é do capeta, que esse... irmão, vou nada. Irmão, vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês vão avaliar quem é quem, e vocês vão escolher. Agora, se o irmão que congrega comigo vota na esquerda, é a sua escolha. Eu vou continuar pregando Jesus para ele. Se vota na direita, para mim tanto faz. Entendeu? As pessoas hoje querem trazer essa polarização para dentro da igreja. Na igreja a gente é irmão. A igreja é o único lugar da face da terra que do lado está sentado um juiz, pode estar sentado uma senhora que limpa a casa, e um pode sentar do lado do outro e olhar, a paz do Senhor, meu irmão. Verdade. É verdade. Onde a equidade, a igualdade está ali entre eles. Entendeu? Então, as pessoas querem trazer essa divisão da sociedade política, de ideologia que nós temos na política para dentro da igreja. Isso está totalmente errado. Pastor, eu vi vídeos de pastor falando, você que vota na esquerda, eu quero que você vá embora dessa igreja. Nossa. Olha a responsabilidade, pastor, que você tem de mandar alguém para o inferno. Para o inferno por causa da sua posição política. Você tem que pregar Jesus para as pessoas e as suas escolhas você faz no seu hall de amigos, você expõe para quem você tem que expor. Então, hoje as pessoas falando que vai para o inferno por causa de escolher o A ou B, gente, Mas o fim. hoje em dia eu acho engraçado também que não é somente falar, eu acho que é uma transferência de responsabilidade. Porque quando a pessoa fala, não, mas o pastor mandou votar nele, e agora quer tá tudo errado. transferir. Foi a culpa é do falando, pastor. ovelha não é Transferência, fácil. transferência de responsabilidade. O pastor falou lá, então aí eu fiz, sabe? Aí deu... Não.
Eu achei muito legal, eu participo muito das entidades daqui da região, Sim. e do Fiesp Central lá, o Ciesp aqui, nosso amigo Pedro, que é um homem de Deus também. Papa! O Pedro, Papa, Ciesp! Mas eu estava na associação comercial com a Marta Bedendo e ela abriu para um debate. Então, ela chamou todos os vereadores. Muito legal. Os que quiseram foram, os que não Claro. quiseram não foram todos, mas a grande maioria foi. E aí pessoas poderiam ir, né? É o auditório dedicado só a isso, e algumas pessoas faziam perguntas para os vereadores, e se algum cidadão se sentisse não representado ali na pergunta, ele poderia levantar a mão e fazer a pergunta de lá, ou escrever, ou reclamar, ou enfim. A imprensa perguntava e os cidadãos estavam lá se eles... Isso. Então, nós gostasse. fomos como imprensa lá, né? Como o presidente da comissão de imprensa da OAB, nós fomos lá, eu como jornalista, né? Fui fazer a minha pergunta, tal, não sei o quê, mas sabe o que me deixou assim? Falando assim... Porque os vereadores estavam lá, não eram todos, mas a maioria dos candidatos. O espaço da casa foi aberto para isso, para que todos pudessem Auditório falar. grande. O auditório grande, para que todos os vereadores, independentemente de partido, pudessem falar seus projetos, suas propostas, enfim. Todos foram sabatinados. Mas quando eu levantei para sabatinar os vereadores, né, com uma pergunta única e que eu deixei aberto, enfim... Eu olhei assim para o público e a casa não estava cheia. Os Aquilo, ausentes. e aquilo me deu uma dorzinha no coração, porque eu sempre falo, quando a pessoa fala, eu não gosto de política, eu falo, nossa, eu sou apaixonada por... A pessoa já olha assim. Eu sempre falo assim, olha, tem que fazer assim, gente. Leia sobre, veja sobre, se tem debate na televisão, assista, converse com outras pessoas se você tem dúvida. Mas isso aí é mesmo? Não tenho tempo disso, não, eu trabalho, mas você tem tempo para tanta coisa, né? Veja, vá... É que eu falo, tenho tempo para ficar assim com É, medo, né? O dedo chega que fica engessado. E aí você coloca lá direitinho, escolhe a pessoa, se ela não estiver fazendo, junto um pessoalzinho, a sua galera, vai lá, fala, por que não é essa tá fazendo? Não é assim que se conversa, democracia é conversa. Justamente. Chega lá, olha, o senhor não está fazendo esse aqui que falou na campanha, esse item número 2 aqui não está sendo feito. Como eu já Cobra, falei, né? Para cobrar. No que nós podemos, como cidadão, né, estarmos aqui ajudando o vereador, o deputado, não estão querendo passar aí, volta, tá chegando o dia, o que está acontecendo? A gente pode ajudar? A gente pode fazer um baixo-assinado? A gente pode vir aqui participar e tal? Aí, não, o meu horário está tomado, meu filho acabou de nascer, um exemplo, nasceu gêmeos ainda, eu trabalho no horário complicado, eu estudo das 5 às 8:30 da manhã, vamos dizer, uma pessoa assim, sábado e domingo eu faço um bico, não sei onde, não dá para mim fazer isso. Gente, tem e-mail na Câmara para você mandar, tem WhatsApp para você mandar, tem uma pessoa que você pode colocar o nome lá no baixo assinado e mandar através do papel. Olha, eu não posso ir até lá. Tem a igreja local que você pode participar. E outra, internet, né? Tem internet para você falar, Você tá que é um mar aberto. Você consegue ver tudo em uma hora, você consegue saber a vida inteira do político. É verdade. Tem Já a ajudar e saber o associação, que ele né? tá fazendo. Tem a tudo. associação de bairro para Tem. você participar e falar ali, sabe, sobre. Aliás, eu acho que os pastores deviam fazer parte das associações de bairro. Importante, dos consegue. Dos consegue. E tudo isso vai fazer com que seja realmente a democracia, porque a pessoa que está lá exercendo o cargo, ela nada mais é do que você. É isso aí. Porque você escolheu, você colocou lá e é tão brasileiro Você quanto assinou uma você. procuração em branco para ela, né? Para ser o seu representante. Tá aqui, ó. Vai lá e durante 4 anos você vai me representar. É muita responsabilidade. Aí eu achei muito legal eu poder fazer essas perguntas, etc. Estar lá participando, mas eu fiquei... A parte que eu fiquei mais triste não foi dos vereadores. Com eles eu não fiquei porque eles foram. Não tô defendendo a política, eu tô falando o que aconteceu. Foi a população que deveria estar lá para aproveitar essa oportunidade que é ímpar de participar, de questionar, de conhecer quem eles poderiam escolher, né? Ou ajudar numa política pública que seja. Mas essa questão da ausência é o que pega hoje. E depois não adianta querer reclamar, gente. Depois não chora. Não chora, não adianta. Depois não chora. E será que faria sentido a ideia, assim, da igreja? Porque aqui é um podcast reservado hoje para a igreja, para o evangélico. Sim. Tá? É o evangélico, nós estamos falando do povo evangélico. E se o povo evangélico, de todas as denominações, se juntassem numa assembleia e falassem, olha, a igreja ABC vai eleger tal.
vai Ixi, votar em tal. A igreja C, D e F vai votar em tal. E com isso fazer mais cadeiras e mais representatividade do povo de Deus do que tipo, não vota naquele que o pastor falou, não, que aquele pastor lá, aqui, ó, aqui com a gente, ó, a câmera. Como que equilibra Como é que faz essa fé, essa essa- política o que para seria não o gerar mais- conflito, desorganização? Então, infelizmente, o povo evangélico, o povo não, a liderança evangélica, ela é muito desunida. A verdade é essa, porque, igual a Cíntia colocou, se houvesse realmente uma organização entre os pastores, né, vou falar básico aqui, Imagine que todos os pastores da Zona Sul falassem, nós vamos eleger a região tal, da região tal pegar por zona eleitoral. A cada quatro zonas eleitoral aqui na Zona Sul vai escolher um estadual, outro estadual. Cada região da cidade estou falando da cidade, não estou falando nem de estado. Da cidade de São Paulo, que é a maior população, com certeza cada região teria 4 deputados estaduais, 4 deputados federais, todos servos de Deus. Porém, A representatividade seria maior. muito maior. Então, não tá... Só que tem líder que ele não consegue entender, Cíntia, a importância. Ele quer ser o centro. Se não for por mim, Não vai ser por não ninguém. vai ser por ninguém. Então, essa falta Triste. de coerência e unidade entre os líderes evangélicos é o que faz com que a gente veja, infelizmente, aí nada contra, mas um tiririca da vida ser deputado federal pelo nosso estado. Nada contra ele. Até acho super engraçado o jeitinho que ele faz e tal. Mas, voltando agora para um outro assunto sobre isso, eu sei que tem que ter a representatividade de todos os povos, de todas as etnias, etc e tal. Mas deveria também ter curso, né? Também, eu acho que Estudar sobre para saber o que vai fazer lá, né? a minha parte eu tenho feito, né? Eu sou pastor da igreja aqui em Santo Amaro, completou 12 anos, e nesses 12 anos nós temos construído com palestras, com informações, né? Voltadas pro assunto, nada de culto. Culto é para Deus. Mas reuniões, né? Uma vez me questionaram, mas isso é errado. Eu falei, errado por quê? A escola de samba pode se reunir para falar de política. A associação de bairro pode se reunir. Agora eu, como igreja, não posso? Por quê? Isso é um instituição. preconceito religioso. Isso que você isso está que é um fazendo. preconceito. Isso que é um preconceito religioso. Como eu não posso chegar e orientar a comunidade que está sob a minha responsabilidade sobre a importância da política? Tá, Se a pessoa ainda falar, isso é coisa do pastor, lê a Bíblia. acabou. Tá lá. Entendeu? Lê a Bíblia. José foi governador do Egito. Daniel. Daniel. Vamos dizer. Fora os reis, né? Fora os reis. Davi, Você pega aqui Juíza. um senador foi junto aos responsáveis pedir o corpo do mestre Jesus. Isso significa o quê? Influência. Alguém que tinha influência dentro da política, Sim. diante da morte do nosso Cristo, ele foi lá e falou, tudo bem, aconteceu, mas eu gostaria de enterrá-lo nessa tumba aqui. Então, você mostra que a política é uma forma de influência. Então, as pessoas, elas têm que entender que isso faz parte da nossa vida, e como os pastores, os líderes, eles não são unidos, isso se torna muito mais difícil. Eu Então, nunca tinha reparado, né? Um senador, ou seja, tinha uma canetada ali. uma canetada ali pra... Alguém que chegou, Alguém que chegou pra e fazer, Pilatos senão... falou, eu quero o corpo de Jesus. Não, e Você acha que se fosse for- desculpa aqui, o Zezinho, chegasse lá... Qualquer um dos discípulos ali na época não ia conseguir Não fazer consegui. isso. Estavam sendo perseguidos, como eles iam lá pedir alguma coisa? Acabou, não. Agora alguém de influência da política foi lá e conseguiu. Então, É verdade. mas o que a Cíntia colocou é muito importante começar a se discutir e pensar os líderes a se unirem mais nessa questão política, porque eu acho que nós podemos fazer muito mais pela nossa Muito cidade, mais. pelo nosso estado, pelo nosso país, se nós realmente fôssemos unidos. E falando aqui do evangélico, é um povo que faz muito a parte social, é um povo que fala muito sobre a família, é um povo que cuida muito ali da criança, que eu acho muito importante, que o nosso futuro... Então, a escola dominical... Olha, gente, nós estamos lá para falar de Jesus, para salvar almas, para falar para a criança ser evangélica mesmo. Ponto. É isso. A nossa religião. É o que a gente crê. É o que a gente crê. Mas mais do que isso, eu percebi uma vez, há muitos anos atrás na empresa, que quando o jovem não tinha uma formação, sabe, eles não tinham formação nenhuma, só ali de escola, digamos assim, só acadêmica. E o jovem que vinha de alguma igreja, ele se desenvolvia melhor na empresa. Não é porque ele era melhor Tinha do que melhores o outro. soft skills. Não tinha melhores... nada disso. Não era sobre isso. É porque a Bíblia, ela tem palavras rebuscadas,
ela tem histórias que já te traz o que é certo, o que é errado. Ela já traz parâmetros ali que quando o jovem vai para o primeiro emprego, ele está mais preparado. Com certeza. Então, a criança que vai, quando a Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar e jamais se desviará dele. Tem regras, né? Então, tem o limites, caminho tem muitas que está coisas. falando não é só o caminho de ser evangélico. A Bíblia fala sobre um todo. Então, fala, ensina o caminho que é para não sair da igreja também. Mas ensina o caminho, como se comportar no emprego, como se comportar na sociedade, Ser de uma ser pessoa um de cidadão caráter. de caráter. Então, a Bíblia ensina caráter, ensina sobre tudo. Sobre saúde, gente, tudo. Então, a igreja tem um papel desde dos nossos pequeninos, né? Dentro da sociedade, importantíssimo. Então, assim, eu acho que estamos de acordo aí, o pastor Galdino. Vamos juntar, povo de Deus, liderança. Se juntar a juntar liderança. e combinar direitinho e fazer mais cadeiras. É Muito isso. bom. Ixi, vamos falar a verdade, dá pra dominar geral. Dá pra dominar geral. Dá pra dominar geral. E também acho importante, porque fui na ATSA. Me falaram, não, eu fui lá pessoalmente, conheci, vi. Também o pastor Galdino é uma pessoa já muito conhecida, testada e aprovada no mundo evangélico, digamos assim, né? Por estar ali firme. Né? Eu achei muito importante uma vez quando um bispo falou assim, vocês estão falando A, B, C de mim, né? Falando assim, coisas que falam na internet. Falou assim, mas onde eu posso encontrar você agora? Onde você está agora? Me fala, manda aqui. Onde é que você está nesse momento? Porque você vê aí pela televisão, pela internet, pelas pessoas do bairro, etc. Todo sábado, domingo, terça, quinta, sei que dia eu tô aqui, eu tô no púlpito. Há não sei quantos anos. Então, você sabe quem eu sou. A gente que não sabe quem você é. Então, cuidado com o que você fala. E o legal, né? Que ele falou assim, eu tô aqui, tá todo mundo vendo. E o líder, ele tem que ter uma capacidade de, a partir do momento que você é publicamente exposto, você vai ser alvo de crítica, você vai ser alvo de pessoas que têm inveja mesmo do que você está desenvolvendo. O meu avô, inclusive a rua onde está estabelecida a igreja hoje é homenagem ao nosso patriarca. Ai, que lindo. É a rua Pastor João Galdino de Lima, número 53, aqui em Santo Amaro. É verdade, eu não prestei atenção, Laura. Você só põe até agradeço aqui publicamente, né, o pessoal aqui, o nosso amado prefeito Ricardo Nunes, que sancionou assim de uma forma muito rápida, falou, não, o pastor Galdino, João Galdino, ele merece todas as honras pelo trabalho que fez aqui em São Paulo, na região, principalmente aqui de Santo Amaro, e foi uma homenagem justa. E eu sempre eu trabalho nessa questão, quando a gente fala sobre a importância da igreja diante dos desafios da sociedade. Se a igreja ela não se posicionar, alguém vai se posicionar por ela. Então eu falo para todo mundo que está aí, você que faz parte da igreja, então eu como líder, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser uma pessoa sincera com aquilo que eu prego. Vão me criticar? Vão. Meu amado avô falava assim, meu filho, meu neto, se você fizer, vão falar. E se você não fizer, também vão falar. Então é melhor você faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Trabalhe. Com razão, pelo menos. Isso, trabalhe, seja um homem honesto, mas um quem homem mais de reclama é o que menos faz, né? Então, mas é justamente isso, né? Então por isso que hoje, alguém entra na internet, desce um porrete em mim, fala, aí fala assim, acha que eu vou ficar sem dormir? Não, eu só levanto para orar mesmo, de madrugada, mas eu até babo quando estou dormindo lá. Não estou nem um pouco preocupado, porque as pessoas que gostam de criticar, elas se escondem por trás de um aparelho. Sim. Mas não tem coragem de chegar, sentar frente a frente e falar, eu acho que isso precisa mudar, isso é errado, isso precisa... Então, Mesmo porque se ela fizesse isso de ir à frente, ela não ia se reportar pelas redes sociais. Justamente, né? já Só resolveria... que ela fala de longe, se protegendo de longe, é porque ela não tem aquele... A coragem mesmo. São os covardes da internet. Exatamente. É fácil falar pela internet. Muito fácil. Vamos conversar e não brigar e criticar. Vamos ver o que pode ser melhorado. E a maturidade, ela é justamente isso. É a gente ter opiniões diferentes, mas se respeitar. E tá tudo E certo. aí a gente volta na questão da política. Eu tenho irmãos na igreja que votaram no presidente atual. E você é meu inimigo? Não, irmão. Nós vamos morar no mesmo céu. Agora, as escolhas que a gente está fazendo vai refletir no nosso dia a dia. E a gente está no mesmo barco. Aí não adianta chorar, porque as escolhas são nossas. Ponto final. E como tem irmão que, eu só venho pro culto de terno verde e amarelo. Amém, irmão. Amém, irmão. Seja bem-vindo. Adore a Deus conosco também. E, sabe, ser maduro, de começar a discutir não só sobre política, mas qualquer assunto
e divergir, discordar, mas se respeitar, ser amigo. Que eu acho que é isso Tá que tudo bem. Jesus resumiu ali em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E como que Jesus se comportava em relação a isso? Eu vejo na palavra que ele ia na casa do rico, ia na casa do político, ia na casa do pobre, ia na casa... Às vezes não ia na casa, era no monte mesmo. Não tinha lugar, não era? Não tinha, e Jesus Aquele veio... cobrador de impostos, terrível. Lá Sim. falaram que ele... Samaritano também. A mulher samaritana, que o judeu não podia se comunicar. Só que ele veio para quebrar Não esses tinha isso. paradigmas e mostrar que o que mais vale é a alma, é o ser humano, é a pessoa, independente da situação que ela esteja vivendo. Então, hoje é um podcast sobre superação. Você estava aqui me contando um pouquinho, Cíntia, das superações que você já alcançou na vida, né? Então, hoje as pessoas podem olhar para vocês e falar, que é isso, que é aquilo, mas ninguém sabe da história. Ah, sim, me falaram esses dias. Aliás, eu ouço muitas vezes assim: nossa, meu sonho era ser você. Eu falei: cuidado com o que você pede. Olha, porque toma um livro aqui, lê, depois você, no Depois final, você me fala se quer ser eu, não tenho certeza. né? Porque São processos. Né? são processos, processos que você precisa para estar em certos lugares. E cada um vai ter uma história. Então não adianta as pessoas, e infelizmente hoje a internet ela proporciona isso, a questão da comparação. Aqui eu tenho que ser melhor, ou que eu tenho que ter isso porque o outro tem. É que eu falo, só que é uma falsa ilusão. A internet é uma falsa ilusão. Sim. Você vê que as pessoas, elas só publicam uma foto quando vão no melhor restaurante que ela vai ali. Ela vai e publica. Por que Ai, não? falar nisso, você sabia que eu publiquei esses dias? O quê? Eu fui num restaurante que é daqui da comunidade, chamada Coreia, né? Ah. Aí eu falei assim, olha, já postei que eu estava no restaurante A, B, C, D, mas eu vou falar, eu já estou postando aqui diretamente de um bar familiar aqui, esposo, marido, que toca, Você vê. aqui na comunidade. Mas, gente, eu fazia assim, que delícia de comida. Só- Nada contra os restaurantes elegantes, tá tudo bem, lá também é gostoso. Mas que uma comidinha na comunidade, ó, também... Bem servida, né? Bem Bastante. servida. É o que eu falo. Só que as pessoas hoje, ninguém coloca que hoje eu estou em casa, que no dia a dia, rapaz, não deu nem tempo de comprar nada, eu vou comer um arroz com um ovo aqui, um arroz e um zoião, né? Vamos brincar assim. Ninguém vai postar, eu tô comendo um arroz com um zoião. A pessoa só quer postar para competir com o outro. Né? Não como uma ferramenta de trabalho, de mostrar aquilo que é uma questão boa, né? Mas as pessoas hoje elas usam a internet para competir. Se eu comprei um carro, se eu fiz isso, né? Aí vai viajar, nada contra. Eu acho que é legal. Tem que viajar, Tem que tá viajar. tudo certo. Aí posta lá. Mas por que também quando discute em casa não tá bicudo com o outro, não posta? Tá um bicudo aqui. É porque a internet é uma falsa ilusão. A gente só coloca aquilo que a gente Só que quer. a gente quer, né? A parte boa. É só a parte boa. Ela e o chat GPT são muito próximos, né? Você fala justamente. com o chat, não, você é maravilhoso, você é Você é o excelente. cara, né? É bem assim. Então, nesse ano, para essas eleições, que já começaram, né? Ir lá e votar. Por favor, o pastor Galdino está explicando. A eleição não é em outubro. Mas não é em outubro? Já Mas como é começou. que é? Como é que... Não. A eleição é hoje. Porque hoje você vai começar já a ouvir propostas, você já vai começar a pesquisar as pessoas, pré-candidatos, não é? Pastor Galdino está na igreja dele. Às vezes você mora na região e se sente desamparado em questão de informação, Vai na de reunião como da colher. cidadania. Vai na reunião da ATSA Santo Amaro, com o pastor Galdino, e fala, olha, eu não sei se eu vou ser evangélico ou não, mas eu estou aqui porque eu tenho algumas dúvidas que eu li na internet sobre A, B, C. Como é que eu procuro? Até para procurar na internet É ou não, verdade. que o pessoal da ATSA vai estar lá para te ensinar como eleger um candidato que faça sentido para você e que depois você possa cobrá-lo corretamente ali, né? Legal, né? Isso Até por quebra um até e-mail. preconceiros da pessoa, Isso né? mesmo. Não Eu importa não tô a indo mais sua, na igreja, tô não indo pra uma importa a reunião de sua cidadania. religião. Você vai lá, você mora perto da ATSA, você está na região de Santo Amaro, às vezes passando ali de ônibus, de carro, sei lá, passa, tem um diácono na porta. Né? Tem, Olha, eu ó, queria bem, ó. ver que dia que eu podia tirar minhas dúvidas, porque eu estou procurando candidatos na internet, eu estou lendo sobre, que eu sou um cidadão consciente, vamos chamar de cidadão consciente? Muito bom. Eu sou um cidadão consciente, eu quero votar certo, eu fiquei sabendo que aqui na ATSA o pessoal explica como é que eu posso procurar, como é que eu posso ver, etc. Então, quero passar por aqui para quando tiver alguma reunião tal. Alguém pode me atender? A ATSA de Santo Amaro estará aberta, É isso aí. né, para receber você, que é evangélico, que é católico, que é espírita, que não sei a sua religião. Eu sei que a ATSA está lá aberta para receber a todos. E lá você vai ouvir uma palavra e que não vai ser direcionada porque a ATSA quer, mas sim vai ser ensinado de como votar de forma correta. E sim,
nós somos evangélicos e vamos trazer uma palavra de Deus para você. Porque é a nossa missão na Terra. Aí não Glória vai a ter Deus. jeito. Aleluia. Aí não vai ter jeito. E a ADS, Nosso além disso, posicionamento. ainda é pentecostal, gente. Que aí eu glória. nasci. Olha, Terra, a minha meu irmã Deus. estava falando que nós somos de uma família, por parte de mãe, de 200 e poucos anos de evangélicos. Uau, que lindo. Tudo quanto é denominação, mas 90% é pentecostal. É do fogo. Então, quando eu entrei na domingo, eu falei assim, Ô, glória. Ô, Corinho! Bateu o sapatinho. É verdade, na hora que eu não posso chorar, né? Se mantenha assim, mantenha assim. Eu fiquei muito feliz mesmo de visitá-los. Foi uma honra. A recebê-la. casa aqui está sempre aberta. A gente chama aqui esse espaço de casa de gravação. E, ó, Está sempre... vocês estão de parabéns, mas que lugar A maravilhoso. gente procura fazer o melhor, né? O Senhor dá o talento, a gente procura ver se chega lá na Duplicar o sequência. talento. Mas a casa está aberta, tanto Muito para o obrigado. pastor Galdino, a Adsa, o pastor Mandar, pastores que entendam, que querem falar no podcast, não tem problema. Ótimo. Nós confiamos aí nas opções que o pastor mandar. Nós estamos aqui nesse tempo para fazer a obra de Deus. Pastor, e para finalizar, olhando para essa câmera aqui, estamos às vésperas de eleições. Fala para o povo o que deve fazer no dia da eleição. Ó, isso é muito importante, porque o dia de eleição é um dia de decisão. E não é uma decisão simples, mas é uma decisão do que se vai passar nos próximos 4 anos da nossa vida. Então você, no dia da eleição, primeira coisa que tu vai fazer quando é acordar, é orar a Deus, agradecer pelo fôlego de vida e falar com Deus se a sua escolha ela está de acordo com a Bíblia, se está de acordo com aquilo que você acredita, porque se você tomar uma decisão baseada nos seus valores, baseada na palavra de Deus, você pode ter certeza que a chance de erro será mínima. Não posso dizer que a pessoa que nós vamos escolher vai ser 100%, porque 100% só foi Jesus. Todos são falíveis. Mas se você orar a Deus no dia da eleição e tomar uma decisão com responsabilidade alinhado o que você acredita e a palavra de Deus, pode ter certeza que você vai fazer uma boa escolha. Com Isso aí. certeza. Pastor, muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um podcast Superação para os nossos superadores. Um grande abraço para todos da nossa querida Adsa Brasil, Adsa Santo Amaro, ao pastor. Quer mandar um abraço para a família? Eu quero mandar um super beijo para minha amada esposa, a pastora Eliana, para a Giovana, para o Marcos Levi, para o Pedro. Também aproveitar para agradecer você, Cíntia, você, Michel. Muito Nós obrigado que a estamos honrados. todos os superadores que vão estar nos acompanhando. E querendo saber um pouco mais da igreja, tá aí as redes sociais, é @pastorgaldinojúnior e também ou @ADSA Brasil, Adsa Brasil. Nos acompanhem, são todos bem-vindos. Eu sempre falo que a Adsa é a igreja para um povo feliz. Verdade. Aí me perguntaram assim, mas pastor, não tem ninguém triste nessa igreja? Vocês são muito prepotentes. Falei, não, sabe por quê? Porque Jesus é o motivo da nossa alegria. Olha Se ele é o só. motivo da Amém. nossa alegria, a gente tem que Amém. sorrir, ser feliz, ser alegre Verdade. e avançar. É isso aí. Glória a Deus. Deus os abençoe. A semana que vem, mais um capítulo, mais um pastor, o povo Curte, de Deus, comenta, levitas. compartilha. É isso aí. Manda aí a sua resposta, faça a sua pesquisa e entre em contato pelas redes sociais, tanto com a ASA como aqui a TV Superação e o podcast Superação. Vem com a gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E tchau, Obrigado, tchau. Glória a superadores. Deus. Amém.